Olá, rapaziada, estamos de volta aí com mais um vídeo e dessa vez eu gostaria de apresentar para vocês o meu amigo Daniel, né? Teólogo, acadêmico aí na área jurídica e um poeta. E nós estamos aqui para dialogarmos aqui uma mini entrevista, né, com o meu amigo Daniel, que inclusive vai nos trazer aí todo um apanhado, tanto da sua área acadêmica, da sua vida, né? Vai se apresentar aí, falar um pouco da sua vida e em meio a toda essa nossa fala, ele vai nos apresentar também uma crítica em relação aos seus poemas, que é um grande poeta, nós temos aqui um grande poeta, e temos aí um poema que ele fez aí, foi criticado, ele também vai falar um pouco sobre isso, essas mentes hoje que nós conhecemos religiosas, que gostam de criticar, de falar muitas vezes o que não tem conteúdo e quer fazer crítica sem nenhum fundamento. Mas aí vamos deixar o Daniel continuar e falar para nós um pouco acerca da sua vida, do seu trabalho, da sua área acadêmica e do que ele faz de melhor ainda, muito gostoso, que eu observo muito e gosto de ler os seus poemas, e intrinsecamente de conteúdo sem comentários. Daniel. Bom, pessoal, prazer estar com vocês aqui, com o amigo Adriano. Fazia muito tempo que eu não via pessoalmente, né? E para quem não sabe, eu iniciei no Betel, fazendo só uma pequena fala aqui na igreja do Betel, junto com o Adriano. Adriano já fazia seminário e tive também a oportunidade de tê-lo aí iniciando, como se fala popularmente, né? Arranhando alguma coisa de violão, que por motivo de tempo eu espero voltar e ter aulas com ele, porque é um grande cara, um cara que tem um coração bacana e que sempre está disposto a ajudar aos amigos. Falando um pouco sobre mim, né, talvez desse conjunto todo aqui não seja a pessoa mais importante, mas eu tenho uma formação teológica, como o colega já falou, sou bacharel em teologia, terminei o curso em 2004 no Betel Brasileiro e hoje estou concluindo também o curso de Direito no UNIP, né? Estamos aí há 3 períodos da conclusão do curso, o que para mim é uma grande satisfação poder enveredar também por essa área. A gente passou também pelo curso de filosofia, onde eu fiquei na metade dele, mas hoje voltado especificamente ao curso de Direito. Tive a oportunidade também de fazer o curso de Grego Clássico junto ao professor Fabrício Poseidon aqui na Universidade Federal da Paraíba e temos continuado. Como o colega Adriano falou, eu acho que uma questão assim mesmo de dom, isso partiu do meu pai, que escreve algumas músicas, Adriano já ritmou também algumas músicas dele lá. Eu comecei a desenvolver essa questão de escrever, né? Eu não sei nem dizer exatamente como que partiu. Partiu partindo, sendo redundante. E eu comecei a escrever esses trabalhos e à medida que eu fui estudando, ou seja, também o nível, né, do que a gente escrevia foi mudando. E eu trouxe aqui para vocês, antes de adentrar no caso específico do poema, que foi uma crítica muito infeliz, que a gente recebeu, e acredito que por ignorância e pela alienação que a má compreensão da religião produz no indivíduo, né? Com certeza. Quando traz esse indivíduo, ou seja, veda no caso, ou veta a esse indivíduo a possibilidade de crescer na vida, quando o atrasa, achando que Deus não vai, ou seja, abençoá-lo se ele procurar crescer, se ele procurar estudar, onde vemos em toda passagem da Bíblia, Deus incentivando o ser humano a crescer. Porque um dos atributos que Deus deu ao ser humano foi justamente o quê? O conhecimento. O próprio Deus é um Deus que detém a sabedoria, ou seja, Deus é sinônimo de sabedoria. E Ele não quer que seus filhos sejam filhos, vou usar uma linguagem um pouco assim pejorativa, tapados, por exemplo. Que é o que a gente vê muito no meio religioso. E como diria o reverendo John Stott, crer é também pensar. O Evangelho é pautado na razão. Com certeza. Você, para defender a sua fé, você que está vendo esse vídeo agora, compartilhando aqui com o parceiro Adriano, você tem que conhecer a sua fé, meu irmão. Como é que você vai defender algo que você não crê? Você vai apresentar as razões da sua fé, como diria Paulo, ao mundo pervertido, se você não tem nem noção daquilo que você crê. Trazendo um ponto aqui com relação aos nossos poemas, basicamente, eu acho que a partir dos anos 90, eu comecei a escrever algumas coisas e eram até letras, né? Tinha uma banda aqui de um amigo, chamada IP, do Charles, é um morador aqui do bairro, e eu me lembro que eu escrevi 3 letras nessa época, que foi justamente... Me lembro perfeitamente. Flores do Mal,
fobia e tinha também o brilho do olhar. E quando eu escrevi essas coisas assim, sem ter muita noção e tal, quando isso foi musicalizado, as pessoas começaram a cantar, isso trouxe assim um repertório, não, quem é esse cara que escreveu isso, não sei o que, tal, tal. E muito menino, ou seja, eu estava com praticamente 13 anos de idade, 93, quando surgiu essas coisas. Isso trouxe uma repercussão assim, muito positiva. E daí eu continuei a escrever. Na fase que eu continuei, que eu comecei a estudar aqui com o Adriano música, que ele começou nas aulas de violão, foi praticamente meus 2 primeiros textos já nessa área poética que eu quero citar aqui para vocês. São 2 textos pequenos. O Brilho do Olhar, que eu acabei remontando, que diz justamente o seguinte: mais um dia se completa e os ponteiros do relógio juntam-se transando minutos e segundos. Você nunca me viu chorar, em silêncio pensando em recomeçar. Posso fazer o que eu quiser. Enquanto é tempo, eu quero o sonho realizar. Enquanto é tempo, preciso do brilho do seu olhar. Ah, se o sol deixar de brilhar, as estrelas e o céu não quiserem me guiar, não desistirei de ser feliz, pois preciso do brilho do seu olhar. E eu me lembro que, não sei se o Adriano vai recordar, quando ele foi lá em casa, disse, olha isso aqui, cara, tal. Não, meu irmão, é muito bom, mas isso aqui precisa de uma banda para musicalizar, não sei o que e tal. E desse texto aqui, O Brilho do Olhar, naturalmente, saiu outro que já tem mais uma vertente de uma poesia muito mais religiosa, que eu acabei dando o nome de O Sol, né? Onde eu faço uma crítica justamente a esse pensamento religioso mesquinho, que as pessoas falam tanto de um amor que não é o amor de Cristo. Porque, como diria João, eu não posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se ao meu próximo, ao meu irmão que está ali, eu não amo. Então tem muita gente sofrendo dentro das igrejas, tem muita gente aí numa penumbra danada, os líderes cada vez mais enriquecendo e não olham para o próximo. E nesse contexto aí eu escrevi O Sol, que dizendo justamente, todo espelho mostra apenas o que queremos ver. Somos palavras que expressam um sentido universal. Somos palavras que sopram aonde o vento quer. E nossas ações, ou estas ações que eu acabei de falar para vocês, não provam nada diante dessas coisas. Mas será que veremos o sol nascer? Será possível sonhar com um novo amanhecer? Pois vemos o sofrimento de crianças, pessoas sem esperança, vítimas da falta de amor dos corações. Mas cheio de sofrimento, está na hora de parar. Vamos juntos fazer como um dia ele fez, ou seja, a Cristo, amar uns aos outros, entender o sentido do perdão. Este é o poema O Sol. Perfeito. Bom, e daí nós fomos evoluindo naturalmente. Quando eu comecei a entrar nos estudos mais filosóficos e tal, eu comecei a trazer uma vertente mais existencial dos meus poemas. Porque daí eu saí de um âmbito primário, como citei no Brilho do Olhar, uma crítica mais religiosa, que foi o Sol, e comecei a construir poemas mais voltados a uma questão metafórica das minhas relações interpessoais. Comecei a falar de mim mesmo, só que de uma forma poética, metafórica, e diante disso, tivemos assim uma produção muito boa, muita gente curtindo, muita gente pedindo, inclusive fui muito surpreso quando meus textos foram levados até para Portugal. Foi uma questão que o pessoal gostou muito. E para minha surpresa, estudando agora a questão do raciocínio lógico, eu escrevi o texto que acabou de uma certa forma gerando uma polêmica, que foi justamente o texto que eu intitulei O Contra-Recíproco. Quando você estuda lógica, você vai ver lá o teorema do contra-recíproco, e justamente você vai fazer uma negação de alguma coisa. Se eu digo que amo, o contrário de amar é não amar, naturalmente. E partindo dessa ideia, eu escrevi esse texto, e uma pessoa, meu amigo Adriano, muito assim, alienada, uma pessoa que infelizmente vive uma vida frustrada, porque se trata de uma pessoa que não deu certo na sua vida afetiva, é uma pessoa que fracassou com os filhos, né, que os filhos, ao que se sabe, ao que se fala, por boca miúda, estão aí presos no mundão, né, vivendo uma vida desregrada, uma vida errada. Uma pessoa que fracassou profissionalmente. Então, que aquela ideia justamente do Sartre, que diz que nós não precisamos de igrejas porque o inferno são os outros. E o que é que Sartre, o grande filósofo existencialista francês, quis dizer com isso? Que exatamente por eu não ter dado certo na vida, eu não aceito o sucesso do outro.
O outro, para mim, é a grande perturbação. Se torna um inferno a vida produtiva, a vida de sucesso do meu próximo diante do meu fracasso, o que é errado, meu irmão. Porque a Bíblia te manda você se esforçar, não é? Já que está aqui no contexto religioso também, manda você se esforçar. Então, a pessoa entra numa área privada, que é o Facebook, e para quem não sabe, é uma área de domínio, porque ali está justamente o sentido jurídico de ter o seu nome ligado a uma conta, portanto já há algo personalismo, já se caracteriza algo personalismo. E a Constituição da República, no seu artigo 5º, quando ela vai falar acerca dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, ela diz lá que é direito de todos e ato de livre expressão à vontade. A sua vontade, o pensamento, é um ato de livre expressão. Seja ele filosófico, seja ele político ou religioso. Liberdade individual da alma. Justamente, então quer dizer, você tem a sua expressão. Se você não gosta de poesia, é um direito seu. Com certeza. Porém, o que é errado é você querer impor uma questão que é sua a outra pessoa. Isso não existe. Daí você invade a vida privada, lá, uma rede social. Você invade essa rede social, começa a trazer comentários pejorativos à pessoa, ao trabalho da pessoa, porque o artista, ele deve ser respeitado. Com certeza. Eu nem aqui quero me considerar como um artista, querer ter essa prepotência, pelo contrário. Eu me considero até um amador, mas as pessoas gostam do que a gente escreve. Não é? Então, é de livre expressão, está na Constituição. Se você não gosta, meu querido, é um direito seu. Porém, não invada justamente a área do outro e trazendo críticas e, sobretudo, você querendo, ou seja, se meter, né? Você querendo trazer, ou seja, a balha e plantar em outras pessoas uma mentira sobre alguém. E não só a questão, Daniel, ressaltar aqui essa questão, não só a questão de um poema, ou um ponto religioso, ou até uma música que se considere gospel ou não, ou qualquer outra coisa que seja, mesmo que seja imbecil. Por exemplo, eu tenho quase 5.000 pessoas na minha página. E o que é que eu faço? Quando eu não quero ver uma coisa, lá tem, no dispositivo tem lá, né? Para que você exclua ou que você oculte, né? Só isso. Não precisa de você ficar tentando combater algo que, na realidade, como você falou, garantir expressão. Então, pessoal, o que acontece? A pessoa foi muito infeliz, veio querer fazer comparações religiosas. Eu repito para vocês aqui, certamente quando está vendo esse vídeo, e posteriormente comentando. O crer, meu irmão, é pensar. Então, se você tem um dom, se você toca, se você canta, o que você fizer, faça com a melhor perfeição possível. E se você puder ainda juntar a isso, ou atribuir isso a Deus, é uma coisa muito boa. Mas você tem que ser criativo, você tem que produzir na sua vida. Você não pode ficar alienado, parado no tempo, estagnado e depois você vai pensando besteira. Ah, porque fulano cresceu, porque fulano correu atrás. Porque fulano saiu da sua inércia e foi correr atrás. E o poema em questão, eu queria ressaltar para vocês aqui, foi justamente essa ideia que me ocorreu no domingo de manhã, melhor, na madrugada de sábado para domingo, corrigindo, e no domingo de manhã eu postei, né? E justamente o seguinte, o contra-recíproco, que é a ideia de um teorema que é da lógica, e daí a gente criou essa poesia, que, repito, é uma história minha, pessoal minha, que eu uso numa linguagem poética, consequentemente metafórica. De delírios nefastos sobrevive esta Pandora, ou seja, essa ilusão. No avesso, deste avesso, que é o avesso do meu querer, paira a tua incógnita, ou seja, aquela que não sabe o que eu quero e o que não quero, é uma incógnita. Ela não sabe do meu desejo por ela. Pois se somente se é verdade que a dúvida é o preço da certeza, então nunca fostes aquilo que teu ser dizia ser. Se não queres espinhos, não plantes perturbação. Respeita os outros sim, o medo de ter medo, do medo dessa coragem, daquilo que te atrai em mim. Ou seja, quando você vai partir para uma relação, você tem um medo, consequentemente, de receber ou não. Com certeza. Não é? Gera um medo da tua coragem. Então, eu estou elucidando aqui para vocês os pontos do poema. Não é? E na falta da alegria, farta-te com as migalhas da saudade. Olha, quando você necessariamente ama alguém e não se sente correspondido, você tem
aquele sentimento de uma saudade, de uma vontade de estar com alguém. Mas se você não está com esse alguém, alimenta-te das migalhas dessa saudade, da esperança de ter esse alguém. De tal modo que aquilo que é hoje, ou seja, essa vontade que é hoje, passou a ser ontem, entenda a lógica aí, passou a ser ontem, o que não pode ser, porque de repente você não vai poder estar com aquela pessoa que você deseja. Certamente ela terá outros planos. E no futuro, pode ser aquilo que não é, porque você investiu, correu atrás, e a relação acabou não dando certo. Então, você começa a entender a lógica do contra-recíproco aqui, com essas coisas que eu estou falando. Portanto, para efeitos desta lida, ou seja, dessa continuidade, desse caminho, dessa perspectiva, a negação de toda a temporal é partir de uma verdade para uma mentira. Ora, a lógica, quando você vai estudar o condicional do se, e somente se você parte de falso, do verdadeiro para o falso, você tem a negação. Então, se você se alimenta de mentiras, não é? A sua verdade vai ser consequentemente uma mentira, vai cair por terra. Porque todo condicional, quando se parte de uma verdade para uma mentira, se torna uma mentira. É essa segunda fase aqui do poema. Então, se queres sorrir, aí eu parto para uma questão que é muito minha, que é uma questão muito existencial, que eu digo: se queres sorrir, faze cócegas nas nádegas das desgraças da vida. Ora, a vida não tem nádegas, né? E muito menos você não pode fazer cócegas, mas você tira justamente aqui um sentido metafórico. Se você quer rir, mesmo da desgraça da vida, meu irmão, procure ser feliz apesar de. Apesar das agruras, do sofrimento, da solidão que você viva, procure ser feliz. Aí usa a linguagem totalmente metafórica, poética, ou seja, caminhe do crepúsculo à aurora, ou seja, desde o dia ao final do dia, pensando em ser feliz independentemente de qualquer situação que você tenha. E esqueça a sorte, porque a sorte é para os tolos. Procure crescer e se efetivar pelos seus esforços. É isso que eu estou dizendo aqui, na linguagem poética. Deixa eu só pegar aqui que eu bati e ela acabou saindo, para a gente fechar esse ponto aqui. Só um instante. Eu bati aqui, ela acabou saindo. Pronto, muito bem. Então, diz para mim o que é que ficou nessa nossa perspectiva amorosa, força paralisada e gesto sem ação, porque o relacionamento não produziu, o relacionamento não seguiu. Então, toda a investida resumiu-se numa força paralisada, um amor que não evoluiu, e nos gestos desse amor que foram apenas gestos sem ação, porque ele não teve a reciprocidade, não foi entendido pela outra parte de tal forma. Então, as regras que confundem as matizes do plano existencial, ou seja, as regras que conduzem o jogo da vida, diante dessa relação que se frustrou, que eu trago aqui no poema, ela caiu por terra, caiu à beira-mar. E isso, para quem sofre essa desilusão, é exatamente o seguinte: ela cai por terra sobre o olhar salgado de lágrimas doces. Veja a ideia do contra-recíproco, não é contradição. Lágrima é doce, lágrima é salgada. Claro, com certeza. Não é? Como fogo e enxofre inextinguível de um inferno repleto de boas intenções. Eu acho que quando a irmãzinha viu esse termo inferno aqui, disse: ah, meu Deus, será que eu estava louco quando eu escrevi isso aqui? Porque para quem ama e não é amado, para quem me sofreu com o amor, meu irmão, o cara vai fazer o quê? Vai sorrir, vai dar cambalhota? Não, ele fica triste. Ele vai trazer lágrimas, seus olhos vão ficar marejados, vai ficar pensativo. E isso tudo naquele momento é um grande inferno na vida dele. Com certeza. Não é? Não é inferno aqui em sentido literal. Com certeza. Por isso mesmo que eu concluo dizendo, dentro de toda essa situação, e aqui eu trago, evidentemente, uma ideia mais de um sentimentalismo religioso, que eu digo: desarte, saibas que se tu fores, ou seja, se essa pessoa que partiu, eu também partirei, porque eu não vou ficar preso a uma ilusão, não deu certo, vou continuar a minha vida, né? Então, se tu fores, eu partirei, ou me distanciarei de mim mesmo, porque eu não quero mais viver aquela situação que não deu certo, não é? Então, todavia, se paradoxalmente a tudo isso que eu comecei a dizer aqui, ou seja, contrariamente a tudo isso que eu acabei de dizer, nessa biosfera para deixar mais charmoso, dizer vida, estou dando em poema, né? Claro, claro. Se nessa biosfera aqui, nesta vida, encontrares algo que seja superior ao amor que tu sentes por ti mesmo,
E ainda com um plus a mais, aí o que é que eu digo, arrematando o texto? Então, não obstante a toda a lógica que compõe a vida, ao sistema, por conseguinte, das relações humanas, terás decifrado o mais indelével de todos os mandamentos. E qual é esse indelével? Ou seja, esse mandamento que é insubstituível. Ora, eu estou trabalhando aqui o contra-recíproco, a negação de uma afirmação. Se eu, para amar a Deus e ao próximo como eu amo a mim mesmo, eu tenho que exercer o contra-recíproco, eu tenho que deixar ou amar tanto o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Essa é a ideia do contra-recíproco, que é justamente o grande sentido da questão. Ou seja, se diante de tudo isso, se é do amor que eu tenho a mim mesmo, eu for capaz nessa vida de amar o meu semelhante como eu amo a mim mesmo, então eu estarei cumprindo o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. É isso que é a ideia do poema contra-recíproco. Então aqui eu fui taxado de louco por ter escrito isso aqui, fui taxado de ser frio, porque hoje eu sou um bacharelando em ciências jurídicas, porque não estou nos púlpitos, né, das igrejas, e simplesmente que me tornei uma pessoa, sim, e também recebi a alcunha de roqueiro, né? Eu quero saber se eu sou roqueiro, porque eu estou usando aqui um all-star vermelho. O que é que isso tem a ver? Gente, eu detesto todo e qualquer tipo de preconceito. Jesus disse, partindo agora bem aqui para uma questão religiosa mesmo, contexto religioso, e portanto teológico, Jesus resumiu todos os ensinamentos nos 3 capítulos dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Seu grande sermão, seu maior sermão, que é justamente o Sermão do Monte. Ali está toda a ideia de contrassenso social, que é o Sermão do Monte. As coisas que você deve fazer naturalmente, ou seja, você deve fazer de algo a mais, e nunca pensando em você. Então, meu querido, se você julga seu próximo, ao seu irmão, a quem você vê, e você diz que ama a Deus a quem você não vê, o apóstolo João, lá nas suas epístolas, vai chamar você, sabe do quê? De mentiroso. Porque você nunca vai poder desagradar ao seu próximo, a quem você vê, ao seu irmão, e dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se ao seu próximo, que é feito a imagem e semelhança de Deus, você o agride, você o julga, você o persegue. Não sou eu, não. Não é nenhum título que eu tenha de bacharel nisso, não existe. É a própria Bíblia que te dá o veredito. Ela te chama de mentiroso e de hipócrita. Jesus mesmo usou o termo grego hipocrisis, quando ele disse, olha, quando orardes, não sejais como os hipócritas. O que esse termo quer dizer? Quando você vai lá na língua grega, o termo hipocrisis era justamente a representação, era um teatro. Os gregos usavam máscaras para fazer representações. Então ele quis dizer, não seja como hipócrita, não faça uma representação nas suas atitudes. Não seja um ator, né? Não seja um ator, não seja fingido. E é o que muita gente aí que se intitula de crente, porque quer dizer uma coisa aqui muito clara, usando aqui a língua portuguesa, crente até o diabo é, porque crente é quem crê em alguma coisa. Né? Então os falsos religiosos, os fariseus pós-modernos que porventura venham ver esse vídeo, se você age assim, meu irmão, você é um mentiroso, sabe? Você é um hipócrita. Não julgue a seu irmão, não.